marcação. Vale a pena. Muito bem com a situação. Olá, seja bem-vindo a mais um programa em discussão. Hoje vamos falar da saúde bucal na infância, principalmente nesse período de férias, que você pode fazer o check-up no seu filho, pois o tempo é maior para isso. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a doutora Fernanda Tóquio, que é odontopediatra. Doutora, seja bem-vinda à Rede Alesp. Vou começar perguntando, quando a gente deve começar a fazer um check-up nos nossos filhos? O check-up, na realidade, a gente deveria levar a criança desde bebezinho, tá? Porque a gente tem um acompanhamento desde a erupção dos primeiros dentes. A gente aproveita muito o período de férias porque a gente tem um tempo maior, um acompanhamento melhor, inclusive para os pais. Agora, doutora, é importante salientar, quais os primeiros cuidados que eu devo tomar com a saúde bucal do meu filho quando começam a aparecer os primeiros dentes? Logo que começam a aparecer os primeiros dentes, a gente já orienta a escovação, tá? Com a escova mesmo. Existe alguma escova especial, algum creme dental especial? Qual a idade geralmente começa a aparecer a primeira dentição? Hoje, a gente não tem uma idade muito certa, mas em média de 6 meses começam a nascer os primeiros dentinhos. Então, a gente orienta qualquer escovinha, mas que ela seja pequenininha para não machucar a boca do bebê, que tenha um conforto para os pais conseguirem escovar e a gente já entrar com uma pasta de dente já fluoretada, mas seguindo a orientação do odontopediatra. Agora, doutora, tem alguns tipos de alimentos que podem ser mais prejudiciais para a formação da arcada dentária da criança? Da arcada dentária, a gente fala muito que a criança tem que mastigar, os alimentos mais fibrosos, mais duros, o próprio aleitamento materno, ele vai ajudar nessa formação toda da arcada, da parte óssea do bebê e da criança. Agora, por exemplo, o desenvolvimento de cáries, quando eles começam, quais os alimentos que podem causar a cárie e elas vão até que idade, Porque a partir de certa idade elas são mais difíceis de ocorrer, Sim. O que acontece, a cárie ela é uma doença sacarose dependente, que a gente chama, Então, quanto maior o consumo de açúcar, maior é a chance da lesão de cárie. Então, em qualquer idade pode acontecer. Tem bebês de menos de 1 ano que já têm lesão de cárie pelo alto consumo de açúcar, seja na forma de açúcar refinado, açúcar branco, ou mesmo de carboidratos e a falta de escovação. Então, a uma união de fatores. Agora, doutora, como eu posso prever que o meu filho vai ter uma arcada dentária correta, boa, e ao mesmo tempo, como eu posso fazer um diagnóstico precoce se tiver que fazer algum tratamento já logo cedo para que não piore depois? É muito difícil a gente ter essa previsão de se a arcada vai ser boa ou não. Então, a gente já parte dos pais. Se os pais têm algum problema de mordida ou da parte óssea, pode ser que a criança também tenha. Mas é muito difícil prever porque essa criança vai crescer muito durante a infância dela. Então, só acompanhando mesmo no consultório para a gente já fazer esse diagnóstico precoce e, em alguns casos, a gente já faz alguma intervenção. Agora, no consultório, qual o primeiro exame que a senhora faz? Um raio-x é usado só depois de algum tempo? Como é que funciona isso? A gente só entra com a radiografia quando necessário, porque por mais que seja baixa, a radiação não deixa de ser uma radiação. Então, se a gente pensa numa primeira consulta de um bebê de 1 ano, não tem necessidade. A gente tem que fazer um exame clínico e toda uma conversa com os pais, que é a partir dali que a gente vai acompanhar o crescimento e também toda a prevenção dessa criança. É basicamente o exame clínico mesmo, bucal, intra e extraoral. Agora, crianças costumam ter o crescimento dos dentes de forma variada. Quando eu devo me preocupar? A dentição do meu filho ainda não começou a sair. A partir de que idade? A gente toma por base a idade de 6 anos, mais ou menos, que é quando as crianças começam a trocar os dentes. Só que hoje está tudo
tudo muito alterado. Então, tem crianças com 4 anos e meio que se inicia essa troca. Tem crianças que com 7 anos, por exemplo, ainda não começou. Então, se a gente se basear com 6 anos, a gente fala para ser atento 1 ano antes e 1 ano depois. A gente está numa fase de normalidade. Então, se a partir do 7º, a criança está quase completando 8 anos, não tiver tido nenhuma troca de dentes, aí a gente começa a pesquisar para ver se tem alguma coisa errada. Agora, doutora, a senhora explicou de forma ampla, mas qual que é quais os fatores, né, que podem retardar essa troca ou até antecipar que ela seja precoce? Quais são os principais fatores? O principal fator é o momento do nascimento do dente de leite. Então, tem alguns... Dente de leite tem uma vida útil, seria isso? Tem, certo. Exatamente isso. Então, os bebês que nascem os dentinhos já de uma forma precoce, com 4, 5 meses, a tendência é sim ele cair mais cedo também. Então, tem bebês que com 1 ano tem 1, 2 dentinhos. Essa troca para o permanente também vai ser mais demorada. E tem alguns outros fatores, algumas doenças, ou o bebê que nasceu prematuro também vai trocar um pouquinho depois, porque vai compensar o tempo de formação que ele ainda tinha que estar na gestação. Então, tem vários fatores que podem alterar. Doutora, nesse tempo de férias, a criançada está muito em casa, ela brinca muito e os acidentes acontecem com mais frequência, né? Às vezes a criança lasca um dente, até quebra um dente. O que o pai deve fazer? Porque não é um desespero que isso aconteça, né? Mas, sem dúvida, quando o filho quebra o dente, é uma preocupação, Com certeza. Né? Se for um trauma simples, de lascar um dente ou uma fratura pequena, a gente sempre orienta a ir no dentista. De preferência no odontopediatra, dependendo da idade da criança, porque a forma que é trabalhado é diferente. Mas aí a gente só preocupa mais se é um trauma um pouquinho mais forte. Então, a criança que cai, bate e tem um sangramento excessivo, ou é uma queda mais alta, aí a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto, porque tem várias outras estruturas que a gente precisa ter atenção. Agora, os pais devem procurar o odontopediatra em qual idade? Até que idade? Qual a idade inicial? A inicial o ideal, na realidade, é desde que a mãe está grávida, porque a gente faz o chamado pré-natal odontológico, que a gente já começa com todo um acompanhamento e orientação dessa mãe. Mas, principalmente, quando começam a nascer os dentes, ou se não nascer a partir de 1 ano. A gente fala que a idade limite seria 1 ano para começar. E no odontopediatra, aí varia muito de profissional para profissional. Tem profissional que atende até 7, 8 anos. Seria até trocar toda a dentição, não? A gente... Depende muito. Então, assim, vai ter um final de troca lá pelos 12 anos, mais ou menos. Tá? 12, 11 anos. Aí que a gente já está no final da dentição mista para a dentição permanente. Então, mais ou menos, a maioria dos odontopediatras atende até uns 13, que aí começa a entrar a adolescência. Quando vocês veem a necessidade, indicam até para um profissional especializado da área de vocês, que a criança vai ter que usar aparelho? Depende muito também do odontopediatra. Tem muito odontopediatra que trabalha com a ortopedia funcional, que é a parte óssea. Quando a gente está trabalhando com as crianças, nossa preocupação é o crescimento ósseo, é o desenvolvimento ósseo da face. Então, a gente trabalha com ortopedia. Muitos odontopediatras são ortopedistas também. Então, a gente já trabalha tudo junto. Quando a gente passa para um ortodontista, é quando a criança tem alguma alteração já, ou dentária, ou facial, que a gente precisa de um tratamento um pouco mais complexo. E aí a gente passa por um outro profissional. Agora, doutora, é importante a gente salientar também que essa época de férias, os pais acabam dando mais guloseimas para os filhos, as crianças exageram um pouco, vão para a casa da avó e tudo mais. O que isso pode influir na saúde dental das crianças? Então, esse período de férias é um período bem conturbado, principalmente quando vai para a avó, vai para a tia, realmente acaba liberando um pouco mais.
Como a gente conversou, a cárie ela é uma doença sacarose dependente. Então, quanto mais açúcar você ingerir, seja lá na forma de doces, de pão, de bolacha, de salgadinho, o problema é a alta ingestão. Então, quanto mais essa criança come ao longo do dia, pior fica. E a gente une que nas férias também, fala assim, a criança está cansada, deixa escova o dente amanhã. Esse é o grande problema. Então, se a gente tem uma alta ingestão de açúcar, a gente precisa ter uma higienização muito mais forte, muito mais controlada nesse aspecto, senão vai ter um problema mesmo. Agora, doutora, as crianças em atividade física, em brincadeiras, você aconselharia o uso de um protetor bucal? Não, a gente tem casos específicos que a Quais gente os entra. casos que são importantes? São esportes de grande impacto, né? Então, Mas que difícil uma criança exatamente. praticar, né? Aí a gente já entra mais pro adolescente, não para criança menor. Então é muito difícil a criança pequena usar um protetor bucal. A chance de engasgo, alguma coisa, ela é muito alta. Então, muito dificilmente a gente entra com protetor. Agora, doutora, qual o hábito adequado que a gente deve passar para os nossos filhos? Quantas escovações diárias? O uso do fio dental? Como você vai introduzir isso na vida da criança? Como eu devo agir com meu filho? Tudo é hábito, é exatamente isso que você falou. Então, a criança vai se espelhar muito nos pais. Tá? Então, a nossa orientação é a escovação 3 vezes por dia. Quando a criança é menor, de 0 a 4, que a gente fala na fase de bebês, 2 vezes por dia já é o suficiente. É a escovação de manhã e a escovação noturna. A escovação noturna é a escovação mais importante. Ela não pode faltar de jeito nenhum. Tá? Então, ela é essencial. E o uso do fio dental, desde que nascem os dentinhos, que tem pertinho um do lado do outro, precisa entrar. Tá? O ideal seria que toda escovação a gente passar o fio dental. Falando de uma criança de 2, 3 anos, isso não é real, é muito difícil. Então, se conseguir pelo menos passar o fio dental na parte da noite, já ajuda bastante, já é essencial. Agora, existe uma forma correta dessa escovação? Como funciona? Existe. A gente tem que pegar toda a parte do dente, né? E o que eu oriento muito os pais, assim, quando você vai escovar o dente da criança com ela sentada ou em pé, a gente não enxerga. Então, é muito mais fácil que os pais deitem a criança na cama, no sofá. Deita a criança e pede para ela abrir a boca porque você consegue enxergar todos os dentes e o que você está fazendo. Que aí você consegue pegar toda a lateral de fora do dentinho, parte de cima, parte de dentro, língua, não podemos esquecer de escovar a língua, e o fio dental também. Quando a criança está deitada de boca aberta, você enxerga. Então, você trabalha muito mais rápido e com uma eficiência de escovação muito maior. Nos dias de hoje, ainda se aplica flúor, faz uma limpeza como adulto ou a criança não é necessária? Não tem necessidade, sim, porque a gente entra na prevenção, tá? O flúor, a aplicação de flúor, a gente tem indicações. Tem crianças que não têm necessidade da aplicação do flúor tópico, porque como a gente entra com a pasta fluoretada desde bebê, ele já tem essa proteção do flúor. Tem alguns casos que a criança tem um alto risco de lesão de cárie mesmo, e aí a gente entra com aplicações tópicas. Aí tem diversos tipos de aplicação que a gente faz no consultório. Mas a limpeza, que a gente entra na prevenção, ela é super importante. A gente sempre fala de 6 em 6 meses para os pais, no máximo 1 vez por ano. Por quê? Se acontece alguma coisa de diferente, um início de uma lesão de cárie, um início de uma alteração realmente maxilar, a gente pega bem no comecinho. Então, o tratamento é muito mais fácil. Toda a parte que a gente está com a criança é muito mais fácil. Ela está habituada com o profissional. Então, fica tudo muito mais tranquilo e mais agradável para a criança também. Agora, doutora, e a questão do mau hálito? É só quando a criança não tem uma higiene adequada da boca? Tem outros fatores que causam? Como funciona, que também é um negócio que acontece muito com as crianças, né? Não, a gente tem diversos fatores.
Então, o principal realmente, quando não se tem uma escovação adequada noturna, fica mesmo, porque a criança fica a noite inteira, ou quando tem criança que acorda, toma mamadeira no meio da noite. Então, vem do mau hálito, mas o mau hálito matinal também tem uma parte normal. Tem crianças que têm problemas de estômago, então também pode vir do estômago esse mau hálito da criança. Pode vir algum problema das amígdalas, também que causa um mau hálito. E língua. A maioria dos casos que a gente pega de mau hálito é porque não tem uma escovação lingual. E fica mesmo o resto de alimentos, fica bactéria. E isso causa um mau hálito forte. Agora, a senhora salientou, esse caso é importante, né? A escovação da língua também, que Sim. muita gente esquece, né? Falar, vou escovar os dentes, e a língua, né? É importante também. Sim, né? é muito importante, tanto na criança quanto no adulto. Então, a gente precisa... Tem o limpador de língua para quem gosta, mas para quem não gosta ou sente ânsia, a gente entra com a escova mesmo, só limpar para Então, mas tirar qual o que é o mais resíduo. eficaz? O raspador? Qualquer um, não necessariamente. Eu acho que o importante é você conseguir limpar. Se você sentir a vontade com o raspador, limpe. Mas se começa a dar ânsia, você acaba não limpando. Então, você faz mais ou menos de qualquer jeito. Aí é melhor você entrar com a escova de dente mesmo e fazer como se fosse uma vassoura para fora para tirar esse resíduo que fica lá. Agora, doutora, de quanto em quanto tempo eu devo procurar o odontopediatra? Cada caso de criança, a gente orienta um tempo. Então, tem crianças, quando a gente tem um risco alto de lesão de cárie, alguma coisa, a gente tem um controle de 3 a 4 meses no ano. Mas a grande maioria, de 6 meses a uma vez por ano, pelo menos passar. Não deixar passar de uma vez por ano a visita ao dentista. Agora, doutora, quais os alimentos ideais que a gente pode colocar numa dieta para manter uma boa dentição nas crianças? São alimentos que fazem a criança mastigar, tá? Porque tanto para o desenvolvimento ósseo, tá? Da musculatura, desenvolvimento ósseo, quanto para a troca de dentes, a criança precisa mastigar. Que hoje a gente vê que as crianças não mastigam mais. Os alimentos são bem pastosos, são mais moles, é a bolachinha, o salgadinho. Então, a gente precisa voltar um pouco para a fruta, para morder uma maçã, não ficar picando, não ficar raspando. Óbvio que depende muito da idade da criança, mas mastigar um pedaço de carne ou uma cenoura crua, alimentos mais firmes, para que na mastigação essa criança tenha um correto desenvolvimento facial, seja da parte dentária mesmo, quanto muscular e ósseo. Agora, doutora, crianças nessa idade também passam por tratamentos mais complexos como canal? Passa. O dente de leite é um dente igual permanente. Ele tem suas variações anatômicas, mas ele tem, sim, toda a parte interna, ele tem inervação, ele tem vascularização. Então, quando a lesão de cárie ela não é tratada, ela vai evoluir para um canal. Então, a gente faz tratamento de canal na criança, a gente faz quando necessário, toda a parte de gengivas também. Então, basicamente, são os mesmos tratamentos que pode acontecer com o adulto. Outro fator importante que eu quero saber se acomete as crianças é o bruxismo. Também as crianças têm o problema com bruxismo? Ultimamente tem acontecido muito bruxismo nas crianças. E aí entra diferente do adulto. No adulto, a maioria dos casos de bruxismo realmente uma ansiedade, um estresse, uma parte mais... é diferente. Na criança, não. A criança tem a parte de ansiedade, a criança muito ansiosa, ela realmente vai ranger, e bastante, mas a gente tem que ficar atento, porque às vezes esse ranger, esse bruxismo, ele é um sinal do organismo que tem alguma coisa errada. Então, uma criança que tem um refluxo, ela vai ranger à noite. Uma criança que não está conseguindo respirar por algum bloqueio nasal, uma sinusite, uma bronquite, ela também vai ranger. É uma proteção do próprio organismo dela. Então, quando a criança range demais, a gente também orienta a procurar o odontopediatra para a gente começar a pesquisar o que está acontecendo.
porque o organismo dela está mostrando que tem alguma coisa errada. E os problemas emocionais também acometem na questão do bruxismo? Acometem. Então, quando a criança, principalmente, passa por alterações na vida dela, mudou de casa, mudou de professora, mudou de escola, ou um momento que os pais estão se separando, estão brigando, eles acabam internalizando isso e aí eles rangem também. Agora, doutora, por exemplo, uma criança, quando perde um dente de leite, se costuma botar uma prótese no lugar ou de repente ele fica com aquela banguela e não influi em nada no desenvolvimento da dentição? Não, a gente coloca assim algum mantenedor de espaço. Tudo vai variar também do qual dente que a criança perdeu precocemente e a idade que ela tá. Então, se ela perdeu um dentinho da frente com 4 anos e meio, 5 anos, às vezes não compensa, tá? Mas se a criança perde 3, 4 dentes na frente com 3 anos, a gente tende a colocar alguma coisa. Uma pela estética, porque os pais ficam chateados, e para o desenvolvimento da fala, por exemplo. A gente precisa dos dentes anteriores para desenvolver a fala melhor, né? Então, atrás, nos dentes posteriores, quando tem uma perda precoce, a gente precisa também colocar, que a gente chama de mantenedor de espaço, seria uma prótesezinha, porque senão o dente que está atrás, automaticamente ele vai tombar. E aí, quando vier o permanente que deveria vir ali, vai começar a entortar e vai começar a ter vários outros problemas na mordida dessa criança. Agora, doutora, e o dente de siso? Ele surge quando na vida já do adolescente? Aí já demora um pouquinho mais. Né? O siso ele vai vir com 18, tem paciente que vem com 30. Então, varia muito, mas já foge completamente. Então, dificilmente cai no odontopediatra. Não, dificilmente. Nem adolescente. Normalmente é bem um pouquinho mais... Ainda bem, né, que é mais pra frente. Agora, doutora, quais os conselhos que a senhora pode deixar para o telespectador ligado na Rede Alesp para que o filho tenha um bom desenvolvimento da saúde dental? Primeira coisa é a prevenção. Então, ir sim no odontopediatra de sua confiança, pelo menos uma vez por ano, para ter um acompanhamento de perto de todo o desenvolvimento dessa criança. E a escovação, ela é essencial. Se a gente consegue diminuir um pouco a quantidade de ingestão de açúcar, já ajuda muito. Mas a escovação, ela é essencial. Escovação 2 vezes por dia, pelo menos, passando o fio dental com pasta de dente fluoretada. Mas eu queria só deixar claro que a pasta de a pasta com flúor, ela tem suas indicações, tá? Então, cada idade, a gente tem uma quantidade de pasta que é usada. Então, precisa passar pelo odontopediatra, pro odontopediatra indicar a melhor maneira e a melhor forma e quantidade, dependendo da idade da criança. Importante, quais os perigos da criança exagerar na pasta? Quando a criança exagera muito na pasta, que ela acaba engolindo essa quantidade elevada de flúor, os dentes permanentes estão em desenvolvimento lá dentro. Então, a gente tem um risco grande da fluorose, tá? A fluorose, ela pode ser de uma forma leve, que aparecem algumas manchinhas, ou uma forma mais grave, que a gente já tem alteração de forma do dente, de formação do dente, de cor. Então, a gente evita quantidades elevadas de flúor. Por isso que a gente fala assim, é orientado sim entrar com a pasta com flúor, só que na quantidade ideal para cada idade, com a supervisão dos pais. Agora, doutora, e esses enxaguantes bucais que a gente usa no dia a dia, ele é indicado para as crianças também? O nosso não. Tem os enxaguantes infantis. Qual que é a importância desse enxaguante? Ah, Ou não tem lá grande importância? Não tem grandes necessidades. Tem alguns enxaguantes que são bacanas porque eles pintam o dente, ele tem um corante que pinta a placa bacteriana. Então, a criança gosta de ver onde está, mas não tem uma necessidade grande do enxaguante. Eu não indico, não oriento ao enxaguatório. Então, assim, escovação e fio dental é o essencial. Mas tem as crianças que veem os pais e eles querem fazer.
Então, pega o Então, que infantil... esses enxaguantes às vezes vendem a história que elimina bactérias e tudo mais, pelo menos na questão da criança, não é muito... Não é essencial, vamos Entendo. colocar assim. Não é essencial, tá? Não adianta... O grande problema do enxaguatório é quando os pais acham que fez uma escovação rápida porque a criança estava chata e passar o enxaguante tá tudo bem. Não, não tá. Ele é um a mais, tá? O essencial é a escovação. Por isso que eu falo não é Agora, essencial. doutora, muitas crianças, quando começam a ter a troca da dentição, eles amarram, por exemplo, um fio dental e querem arrancar esse dente a todo custo. Isso é saudável? Se o dente tá molinho, já não tem problema. Tem gente que dá peteleco, Amarra na porta, amarra na faz de porta. tudo, né? Tem criança que tá com o dentinho mole, quando vai pra escola jogar bola, toma uma bolada, o dente cai. Toma uma cotovelada, o dente cai. Então, se o dente já está na fase de troca, se ele está realmente molinho, não tem grandes problemas. Até se os pais quiserem pegar uma gaze limpa, óbvio, e tentar tirar, não tem problema. A gente frisa muito só se o dente está mais ou menos, porque só vai machucar a criança. Então, se vê que ele não está bem molinho mesmo, nem tentar, porque vai judiar da criança, vai machucar e não vai cair. Doutora, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Quero agradecer a sua presença nessa discussão. Obrigado, doutora. Este foi o programa Em Discussão de hoje. A gente falou de saúde bucal na infância. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Vale a pena. Tem como passar assim.